Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu. Eu sou o Ismael e esse é o canal que te leva a conhecer notícias atualizadas do continente africano. Então, se você caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez que você está assistindo o nosso vídeo ou o vídeo do nosso canal aqui, seja bem-vindo. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal. E se você já conhece o nosso canal, já me conhece e já acompanha as notícias que a gente passa aqui e também ainda não é inscrito, se inscreve, que ajuda demais, pessoal. O YouTube me notificou que mais de 71% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritos. Então vai lá, ajuda a gente crescer e juntos chegarmos à marca de 95 mil inscritos aqui no canal. E também já deixa o teu like, que ajuda demais, demais mesmo. Você vai ver que vai ter muitos nomes passando aqui embaixo, tá? É porque essas pessoas são patrocinadoras do canal, tá? Então você vai ver muita gente passando aqui embaixo, nome de pessoas passando aqui embaixo. Você também pode patrocinar o canal e também mandar o seu Pix, PayPal, qualquer valor, ajuda demais aqui a gente fazer esse trabalho, tá? Então, bora para o nosso vídeo. Bora para o nosso vídeo. A notícia de hoje é que a França quer voltar a colonizar o continente africano novamente, tá? Então, eu trago aqui uma notícia de um general, tá? Um general chamado Lecointre, tá? Esse é o nome dele. Eu vou colocar aqui um vídeo dele falando aqui, tá? Esse aqui é o general, tá? O Lecointre, e ele diz o seguinte, né? Ele diz que a França tem um plano de poder novamente, deveria recolonizar de novo o continente africano. Tá? Isso por conta da retirada das tropas francesas do Sahel, alimenta fantasias neocoloniais, né? Esse general, chamado general François Lecointre, é um antigo chefe do Estado-Maior das tropas francesas, das Forças Armadas Francesas. E ele expressou abertamente o seu pesar e apelou a uma nova intervenção militar europeia no continente africano. Isso porque as suas declarações tingidas de paternalismo e desprezos pelos países africanos vêm trazendo uma grande indignação pelo continente africano. Isso porque ele diz que a França deveria recolonizar o continente africano. Hoje, e também, inclusive, a França cada vez mais vem perdendo o seu espaço como colônia, como potência mundial, melhor dizendo, como potência mundial. Então, ele diz o seguinte, que o general não mediu palavras a retirada das tropas francesas do Sahel, que claramente foi um fracasso, né? Foi um fracasso da França no continente africano. Ele disse que a Europa deve defender os seus interesses no continente africano e ser capaz de assumir militarmente o seu destino, né? Então, quais são os interesses da França no continente africano? O que a França procura tanto no continente africano que eles não querem sair do continente africano? Primeiramente, a França depende muito das fontes dos minerais africanos, depende muito. Nós vimos que o urânio do Níger favorecia muito a questão da defesa da França mesmo, favorecia muito o fornecimento de energia elétrica através das usinas de urânio, né? Por exemplo, de três lâmpadas, por exemplo, na França, antigamente D'autres era destin commun usado. européen, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Ou Deixa eu notre tirar aqui destin. o som por causa dos direitos autorais, né? Então, de cada 3 lâmpadas, uma na França era usada o urânio do Níger, tá, pessoal? Urânio do Níger. Outra coisa também, a França, ele comprava urânio do Níger num preço muito abaixo do mercado, tá? Outra coisa também que são os interesses da França no continente africano.
as questões militares, né? Como ele fala assim, ser capaz de assumir militarmente o seu destino. Sabemos que a França, é através das forças militares que eles acabavam também influenciando os destinos dos países africanos, ou seja, como é que eles defendiam esses interesses? Em termos militares, eles mandavam tropas militares para, por exemplo, resolver problemas sociais. Por exemplo, vai ter um conflito armado em um determinado país, a França manda essas tropas francesas nesse lugar. Mas esses conflitos, a França mesma é que causava eles nos países africanos. Como? Causando contenda entre a oposição e o partido no poder, né, e o governo no poder. Então, a França causava uma briga entre os africanos e depois, mais tarde, eles mandavam suas tropas lá e os países africanos pagavam ainda as tropas francesas pela segurança, né? Então, ele diz aqui que, primeiro, a França deve defender os seus interesses, né, interesses econômicos, interesses militares, e também a França deve ser capaz de assumir militarmente o seu destino. Né, para justificar seu apelo a favor da intervenção militar, o general François Lecoultre ele apresenta vários argumentos aqui, incluindo a destruição do aparato do governo e dos estados, ou seja, a França deve controlar os governos africanos. A guerra civil em muitos países, como eu já expliquei, a França causava esses conflitos dentro do continente africano e as dificuldades ligadas a mudanças climáticas. Ou seja, a França também iria ajudar de alguma forma as mudanças climáticas, né? Dizendo que os países africanos não sabiam lidar com essas mudanças climáticas dentro do continente africano. Ele também menciona a futura explosão demográfica no continente, ou seja, com a presença da França, os países africanos teriam que controlar sua demografia, ou seja, o aumento de pessoas. Ou seja, atualmente, o continente africano é o segundo maior populoso. Então, ou seja, a França iria controlar essa explosão demográfica, a explosão de pessoas no continente africano. E, segundo ele ainda, terá consequências para a Europa, ou seja, essa explosão demográfica que teria dentro do continente africano faria com que os africanos migrassem para a Europa, ou seja, esse número de pessoas que hoje em dia existe no continente africano, né, como sendo o mais populoso hoje em dia, vem causando muitos estragos na Europa, segundo esse general, né, dizendo que vem trazendo consequências demográficas na Europa, ou seja, o número de pessoas, o número de população na Europa vem crescendo por causa dos africanos. Então, se a França tivesse dentro desses países, nesses países, não teria essa explosão demográfica e a França e a Europa em si não teria essas consequências nos próximos anos. Esses argumentos são muitas vezes simplistas e caricaturais, apenas mascaram a verdadeira motivação do general Lecoultre. É evidente que ele quer ver a França e, por extinção, a Europa recuperar a sua influência sobre o Sahel, mesmo que isso signifique fazê-lo pela força das armas. Ou seja, a França cada vez mais está percebendo que ela vem perdendo força na região do Sahel. Região do Sahel, qual é a região? Principalmente na África Ocidental. Países como Níger, como Burkina Faso, como Mali, exigiram a saída das tropas militares francesas dos seus países. Esses países encerraram a embaixada francesa nos seus países. Esses países ainda cortaram laços bilaterais com a França, e tudo isso faz com que a França perca realmente a sua força dentro do continente africano. Tá? É fundamental opor-se à visão perigosa e retrógrada. O futuro do Sahel não pode ser jogado nos campos de batalha ou nos bastidores das capitais europeias. Exatamente isso. Isso é muito perigoso, por quê? Porque nós podemos perceber que a França
através dos seus ex-militares, através do seu presidente, através das suas políticas, eles têm um único interesse no continente africano, os recursos minerais da África. Esse aqui é o interesse da França. O maior interesse da França no continente africano, tanto como de outras potências, quanto a Rússia, quanto a China, quanto as potências ocidentais, eles querem os nossos recursos minerais africanos. Por isso que nós não devemos permitir que esses países continuem nos governando, continuem uma neopolítica neocolonial, políticas neocoloniais, né? Como dizia Kwame Nkrumah, o neocolonialismo é o último estágio da colonização. Se nós permitirmos que eles tenham essa tal liberdade em entrar no continente africano e dizer, em colocar os seus planos, nós teremos novamente colonizados. Se a França está dizendo isso, se alguém que é tão importante, né, para a política, né, militar francesa está falando sobre isso abertamente, então nós, africanos, devemos abrir os nossos olhos. Devemos abrir os nossos olhos e não permitir que novamente devemos ser colonizados no continente africano. As soluções duradouras para os problemas da região não residem nem na força militar, nem na imposição das soluções externas. Isso quer dizer o quê? Que nós, africanos, devemos ser donos dos nossos mesmos problemas. Nossos problemas devem ser resolvidos por nós, africanos. Os demais são aliados, vêm para complementar o que nós somos. Né? Por exemplo, relações pela força econômica, por exemplo. Nós precisamos de força externa para melhorar nossa agricultura. Sim, eles vêm com o seu conhecimento, mas nós vamos colocar a nossa mão de obra, a nossa população para aprender. E depois que nós aprendemos, cortamos os laços com esses aproveitadores. E tem que ser assim. Eu falo da Rússia, falo da China, falo da Europa, falo dos Estados Unidos. Todos eles têm um único interesse, os nossos recursos e também continuar dominando a gente. Agora, eu queria saber de você, o que você acha sobre isso? Será que realmente esses planos com relação da França em relação ao continente africano vai se materializar mesmo? Vamos ter uma nova colonização, um neocolonialismo dentro do continente africano? Deixa aqui nos comentários que isso é muito, mas muito importante para a gente saber aqui. Inclusive, essa mensagem aqui, eu coloquei aqui, eu fiz a postagem aqui sobre esse general, né? Que ainda não acompanha a gente no Twitter, eu fiz essa postagem recentemente. O ex-chefe do exército francês, general Lecointre, anuncia uma recolonização militar da África pela França e pela Europa nos próximos 10 anos. Insiste que o futuro da Europa reside em África. Deve considerar a guerra como meio para o conseguir, ou seja, a França quer de todo jeito voltar a colonizar o continente africano. Mas deixa aqui a tua opinião, eu quero saber que é importante você falar aqui o que você acha sobre isso. Pessoal, deixa o teu like, que é muito importante, rumo aos 95 mil inscritos aqui no canal, tá? E também você pode ajudar com o teu Pix, com o PayPal, qualquer valor, é sempre muito bem-vindo. E você pode ser patrocinador do canal. Tá vendo esses nomes passando aqui embaixo? Todos eles são patrocinadores do canal. Então, pessoal, muito obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo. Vamos continuar acompanhando essa situação no continente africano. Até mais. Beijo enorme no coração de todos vocês. Forte abraço. Fui. Tchau, tchau.